Prezados e prezadas alunas da disciplina de Deontologia Jurídica, eu, infelizmente, tive um contratempo na última aula que nós íamos ter, síncrona, né? Havia marcado uma aula online, só que, infelizmente, surgiu imprevistos acontecem, eu tive que me deslocar aqui de casa para Volta Redonda, justamente na terça-feira, depois do feriado, e na quarta-feira eu tinha que estar aí em Volta Redonda para receber o material que eu comprei com recurso da FEC, Fundação do Euclides da Cunha. E aí acabei esquecendo de avisar, enfim, mas o representante do centro acadêmico falou que tinha alguns alunos me esperando e eu pedi para justificar, dizendo que não conseguiria estar online, né? Hoje eu não acordei muito bem também, agora que eu melhorei, já meio da tarde, e poderia remarcar uma nova aula síncrona, mas aí teria que ver a disponibilidade de vocês, ou então teria que esperar até a noite, e aí já não dava tempo de avisar, enfim. Então, resolvi já gravar essa aula assíncrona, porque o conteúdo é muito específico e eu vou conseguir transmitir o que eu faria numa aula com vocês presentes, vai ficar, inclusive, gravado, né? Talvez já sirva até para outros semestres, tá? Então, o nosso tema é sobre impedimentos e incompatibilidades. Tem uma diferença importante aí e algumas pegadinhas, né? Então, é em cima disso que eu faço questão de ter esse encontro, mesmo que assíncrono, para que eu possa trazer, inclusive, algumas questões de exames anteriores para demonstrar justamente essas pegadinhas e vocês não errarem mais, né? Então, as incompatibilidades e impedimentos, elas estão previstas no nosso estatuto, né, da OAB. Deixa eu selecionar aqui. Bem, então, o tema incompatibilidades e impedimentos estão previstos no capítulo 7º, né, do nosso estatuto, como disse, dos artigos 27 a 30. 3 artigozinhos, esses mais diretamente. Mas como nós vamos ver, já até adiantei aqui um pouquinho, tem correlação também com outros artigos do Estatuto. Então, vamos dar uma repassada bem rápida aqui pelos artigos e, logo em seguida, eu pretendo já trazer algumas questões para vocês irem acompanhando aí. Eu vou dar um tempinho, como se vocês estivessem pensando, e depois eu já trago o gabarito, inclusive. Tá? Então, o artigo 27 diz que a incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. Então, logo nesse primeiro artigo, referente à temática, ele já faz essa diferenciação importante. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Então, tem vários incisos aqui, eu vou ler, né? 1. Chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. 2. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. Então, teve uma ação direta de personalidade que deve ter acrescentado aqui alguma coisa. Eu não sei de cabeça agora o que foi, mas vocês podem consultar essa adição. 3. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta,
em suas fundações, em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. 4. Ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. 5. Ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. 6. Militares de qualquer natureza, na ativa. 7. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. 8. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Parágrafo 1º. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Não se incluem nas hipóteses do inciso 3 os que não detenham poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério público. O que diz lá no inciso 3º? Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. No caso aqui, nós somos, um exemplo já bem claro, né, uma autarquia, ou seja, administração indireta. A UF, a Universidade Federal Fluminense, é uma autarquia federal. Portanto, mesmo ocupante de cargo ou funções de direção, eu já fui chefe de departamento, já fui coordenador de graduação pró-tempore por um período, né, coordenador pró-tempore também da pós-graduação, residência jurídica, ou seja, ocupei cargos ou funções de direção dentro da administração pública indireta, no caso da autarquia federal, Universidade Federal Fluminense. Então, eu estaria impedido, melhor dizer, seria incompatível o exercício da advocacia, mesmo em causa própria. Então, veja, primeiro de tudo, né, eu sou dedicação exclusiva. Então, dedicação exclusiva, você não pode atuar ostensivamente na advocacia, no caso, professor de dedicação exclusiva na área jurídica. Nada impede, por exemplo, que eu seja sócio de um escritório, não sócio majoritário, mas sócio minoritário. Porque se não fosse assim, nós não poderíamos comprar ações de empresas, por exemplo. Né? Quando você compra uma ação de uma Petrobras, por exemplo, você se torna sócio da Petrobras. Então, funcionários públicos, tal, professores de dedicação exclusiva não poderiam comprar ações da Petrobras? Não faz sentido. O que não pode ser é o sócio ostensivo, sócio administrador, né? Seja do escritório, ou de uma empresa, por aí vai. Vedação de ser sócio majoritário de empresa, todo servidor público tem. Não pode ser sócio administrador de nenhuma empresa. Isso para todo servidor público. Bom, então esse parágrafo 2º está dizendo que não se incluem, nesse caso, justamente os acadêmicos diretamente relacionados ao magistério jurídico. É o meu caso. Eu mantenho a minha inscrição na OAB e eu não estou incompatível com o exercício da advocacia, nem em causa própria, porque eu sou essa exceção ao inciso 3º do artigo 28. Tá? Ficou claro? Outra questão, aqui no inciso 1º, então, já pormenorizando. Chefe do Poder Executivo, ou seja, ele foi eleito prefeito, governador, presidente da República. Ele é incompatível, nem em causa própria ele pode advogar. E membros da mesa do Poder Legislativo. Aqui é importante. Você se elegeu deputado federal, deputado estadual, vereador, senador, não é incompatível. Só se você ocupar um cargo na mesa do Poder Legislativo. Então, você é presidente ou vice-presidente, ou secretário-geral, ou sei lá o quê, da Câmara de Deputados. Aí você se encaixa na incompatibilidade. Mas se você é só mais um deputado, por exemplo, federal, da Câmara de Deputados, não exerce nenhuma função na mesa diretora da Câmara, esse exemplo, você não é incompatível. Nós temos o caso do Adi Damuz, que já, inclusive, destinou emenda
parlamentar para o nosso campus, em Volta Redonda. Ele já foi presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, e era suplente deputado, e assumiu a titularidade em algum momento. E continuou advogando, né? Continuou advogando. Você não pode advogar contra a própria Câmara Federal, enfim. Isso, depois a gente vai ver com mais calma. Militares, nenhum na ativa pode exercer advocacia, nenhum policial, então, delegado de polícia, né? Você se formou em direito, passou para delegado, acho até que eu dei esse exemplo em sala de aula, né? Imagina a situação, o delegado está lá na delegacia de plantão, chega o policial militar trazendo alguém que foi pego em flagrante, cometendo algum delito, algum crime, aí você, está aqui meu cartãozinho do meu escritório, passa lá amanhã de manhã, que eu não vou estar no plantão, e aí a gente conversa. Não tem sentido, né? Então, é uma função incompatível. Você não pode exercer de forma nenhuma. Se alguém, enfim, descobre isso, percebe isso, vai te denunciar e você vai responder um processo por infração ética, né? Perante a própria OAB. E aí, esse parágrafo primeiro, a incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. O que é o caso aqui? Vamos dar esse exemplo. Chefe do Poder Executivo, governador. O governador pediu licença médica ou se afastou para viajar para algum evento internacional, vai ficar 10 dias fora, né? Aí quem assume é o vice. Então, quem é o governador agora em exercício é o vice. Ele é o governador afastado, se afastou da função. Mas, mesmo assim, ele continua incompatível. Ele ainda é governador, a menos que ele sofra um impeachment, renuncie, aí tudo bem. Mas, a princípio, né, quem se elege governador vai ficar ali os 4 anos do mandato. A mesma coisa os deputados, senadores, vereadores, em tese, vão permanecer ali os 4 anos, certo? Bom, continuando. As causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses dos incisos 5 e 6 do caput desse artigo não se aplicam ao exercício da advocacia em causa própria, estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, desde que mediante inscrição especial na OAB. Vedada a participação em sociedade de advogados. Então, incisos 5 e 6, que diz: ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza e militares de qualquer natureza na ativa. Então, teria que ter uma inscrição especial. Isso é uma mudança recente. Perceba aí que foi uma lei de 2022, tá? Antes disso, não poderia atuar de forma nenhuma. Então, essa lei 14.365, ela trouxe essa exceção, que é uma inscrição especial para, especificamente, estritamente, melhor dizendo, como está aqui, atuar para fins de defesa, de tutela dos direitos pessoais. Tá? Então, não é para sair advogando para terceiro, para qualquer um, não. É estritamente na defesa pessoal. Tá? A inscrição especial de que trata o parágrafo 3º desse artigo deverá constar do documento profissional de registro na OAB e não isento profissional de pagamento da contribuição anual, de multas e de preços de serviço devido à OAB, na forma por ela estabelecida, vedada a cobrança em valor superior exigido para os demais membros inscritos. Mesma lei. Bom, agora entramos no artigo 29. Falta dizer os membros do Poder Judiciário, né? Então, o sujeito fez concurso para, aqui, inciso 2º, membros do Poder Judiciário, Ministério Público, tribunais, Conselho de Contas, enfim. O sujeito fez concurso para isso. A princípio, ele vai ficar ali até se aposentar, né? A menos que ele peça exoneração, renúncia do cargo, aí tudo bem. Mas, fora isso, pressupõe-se que ele nunca vai advogar, ele é juiz, né? Não tem sentido. Bom, não tem sentido em tese, né? A gente tem visto aí cada coisa, né? Juiz sendo promotor ao mesmo tempo, e vou entrar em detalhes, deve estar gravando aqui. Mas, enfim, então, na verdade, passou para um desses concursos, Ministério Público, Poder Judiciário e tal, Conselho de Contas, cancela sua OAB.
melhor coisa, né? Você não vai mais poder advogar. Bem como a outra aqui que eu também, esse inciso 7º, ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos, contribuições para fiscais. Então, aqueles cargos, Tribunal de Contas, né, procurador da Fazenda, tudo isso não pode mais advogar também. É incompatível. Tá. Então, artigo 29. Os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais, dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública, direta, indireta e fundacional, são exclusivamente legitimados para exercício da advocacia vinculada à função que exerça durante o período de investidura. Então, veja bem, né, o próprio nome diz, o cara é advogado da União, advogado da União, ele tem que defender os interesses em juízo da União. Então, ele tem que ser advogado, né? Procuradores do Estado, do município, eles têm que ser advogados do Estado, do município, os defensores públicos, tem que ser, né? Então, dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública, direta, indireta. Então, bom, quando as coisas começam difíceis, parece que continuam difíceis. Simplesmente meu computador desligou aqui sozinho, não é a primeira vez que eu esperava agora. Então, continuando, deixa eu projetar aqui de novo. Fechou tudo. Paciente, paciente. Então, estava dizendo que os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais, dirigentes, função que exerce durante o período de investidura. Então, estava dizendo que, no caso da UF, né, a Universidade Federal Fluminense é uma autarquia federal, portanto, administração indireta federal. Nós temos a nossa procuradoria, que é a PROGER, Procuradoria Geral. Então, tem lá advogados que defendem os interesses, né, da universidade, portanto, eles têm que ser necessariamente advogados. Bom, seguindo para o último artigo do capítulo, né, trata dos incompatibilidades e impedimentos, o artigo 30 trata dos impedimentos. Então, artigo 30, captos são impedidos de exercer a advocacia. Inciso 1º, os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Então, no meu caso, por exemplo, eu tive que mover uma ação contra a Universidade Federal Fluminense. Não vou entrar em detalhes, mas pode ser qualquer coisa, alguma verba indenizatória que não recebeu, né, o servidor não recebeu,
e ele tentou resolver de forma administrativa, não conseguiu, a UF negou, ele não vai ficar sem seu direito, né? Então, assim, mesmo que eu possa continuar advogando em causa própria, nesse caso, eu não posso advogar contra quem me remunera. Então, eu tenho que contratar um advogado para defender os meus interesses, mesmo eu continuando sendo advogado. Deu para entender? Acho que sim, né? Vou tentar falar de outra maneira. Eu mantenho a minha carteirinha da OAB, sou advogado, posso advogar em causa própria, ou até mesmo em causas menores, né? Não sendo de forma ostensiva, posso ser sócio de um escritório, sócio minoritário, assino as petições, tudo bem, mas não posso eu entrar com uma ação ou ser signatário de uma petição contra a Universidade Federal Fluminense, ou contra o MEC, inclusive, também, o Ministério da Educação. Aí eu não posso. Aí eu tenho que contratar um outro advogado, certo? Beleza. Inciso segundo. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias do serviço público. Então, se elegeu advogado, por causa do Adi da Música, eu até já citei, né? Se elegeu deputado, ou melhor, era suplente, mas depois assumiu. Mas tem vários outros advogados lá no Congresso Nacional. Assumiu, não é na mesa diretora, é membro do Poder Legislativo. Assumiu o cargo, a investidura, né? Seus diferentes níveis. Então, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, não pode, ele é impedido de mover ações contra ou a favor das suas direitos públicas, empresas públicas, tudo que diga respeito à administração pública, porque ele é remunerado pela administração pública, né? Então faz sentido também. Então ele fica impedido. Então perceba, ele não é incompatível, ele pode continuar advogando, como a Dida Muz continuou advogando, fazendo outras causas e defendendo outros clientes, mas ele não pode, aí sim, ele é impedido de exercer a advocacia contra essas pessoas jurídicas de direito público, sociedade, de economia mista, empresas públicas, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas concessionárias, inclusive. Então, todas essas concessões, ele também não pode advogar a favor ou contra elas. Certo? Acho que dá para entender bem isso também. Mais uma vez, uma outra exceção aqui para nós, né, docentes. Parágrafo 1. Não se inclui nas hipóteses do inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos. Inciso 1, né? Servidor de administração direta ou indireta fundacional contra a fazenda pública remunere ao qual seja vinculada a entidade empregadora. Então, aqui eu, particularmente, não advoguei contra a universidade nessa situação que eu mencionei, mas eu atuei na esfera administrativa, por exemplo. Enquanto eu estava na esfera administrativa, eu me defendi em causa própria. Tá? Bom, além disso, outros artigos, né, outros dispositivos do próprio Estatuto da OAB fazem referência à mesma temática. Então, lá no artigo 11, cancela-se a inscrição do profissional que, ao ser aqui, inciso 4, passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Então, o sujeito é advogado, mas passou por um concurso de juiz, casos mais clássicos, né? A inscrição dele será cancelada. Ou seja, ele está impedido, melhor dizendo, ele está, né, incompatível com o exercício da advocacia. Cometi esse ato falho, me perdoe, mas a atividade dele passa a ser incompatível com a advocacia. É melhor não, obrigatoriamente, mais uma vez, ele tem que cancelar a sua inscrição. Ah, mas professor, e depois se ele se aposentar ou não quiser mais ser juiz, quer voltar a ser advogado? Ele cancelou, ele tinha cancelado a sua inscrição. Ele vai reativar uma nova inscrição, ele vai ganhar um novo número. O meu número, por exemplo, é 111.543. Eu gosto desse número porque é bem fácil, né? 111.543, o ABRJ. Mas se por acaso eu passar para algum concurso de juiz, por exemplo, eu vou ter que cancelar essa minha inscrição. Ela, 111.543, não vai ser mais minha. E aí, mas agora me aposentei de juiz ou de exoneração, quero voltar a advogar.
Aí eu vou requerer na OAB e vou ganhar outro número. Não vai ser mais o 111.543, certo? Acho que ficou claro isso. Da mesma forma, artigo 12. Licencia-se profissional que, aí realcei aqui, inciso segundo, passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Então, aqui é em caráter temporário, portanto, ele vai ficar licenciado, ele vai ficar impedido durante um tempo. Então, ele não precisa cancelar a sua inscrição, ele está licenciado, certo? Bom, depois, lá na plataforma CIT, agora, né, não é mais SEAD, é CIT, eu vou liberar várias dicas. Então, sobre esse tema, tem aqui todas essas dicas aqui, que eu não vou ler agora, vai ficar disponível lá para vocês. São dicas muito importantes para vocês lerem e entenderem para poder fazer um bom exame de ordem e conhecerem a temática, tá? Então, não deixem de ler. Depois eu vou liberar lá. Bom, com isso, vamos agora à fase dos exercícios, né? Das questões, melhor dizendo. Então, eu vou trazer aqui algumas questões e vocês vão responder aí internamente, na cabeça de vocês, fundamentando, inclusive, tá? E depois eu trago o gabarito, certo? Então, uma primeira questão. E depois eu dou o feedback também. Um advogado regularmente inscrito no AB foi aprovado em concurso e empossado no cargo de fiscal de tributos do Estado do Rio de Janeiro. Como fica a situação daquele advogado? Lembra que nós vimos, inclusive, cargo de fiscal de tributos. Então, continuar inscrito no ABRJ, porém totalmente proibido de advogar. B, continuará inscrito no OAB, ficando, porém, proibido de advogar apenas contra a fazenda pública que o remunera. C, terá sua inscrição no OAB cancelada. D, ficará licenciado da advocacia durante o tempo que exercer a atividade de fiscal de tributos. Eu vou dar alguns minutinhos. Pensem aí. Será que ele fica um cargo de fiscal de tributos do Estado do Rio de Janeiro? É um concurso, né? Esses que pagam bem, inclusive. Ou seja, ele vai ficar lá a vida inteira, até se aposentar, em tese, né? E aí? Ele fica licenciado? Ou ele continua inscrito na OAB, mas não pode advogar contra a fazenda pública? Aí essa aqui, então, é até contraditória, né? Continuar inscrito na OAB, porém totalmente proibido de advogar, ou terá sua inscrição na OAB cancelada? Já deu tempo, né? A resposta correta é a letra C. Terá sua inscrição na OAB cancelada. Então, vejam lá o artigo 28, inciso 7º do Estatuto, o que diz, né, eu já tinha fechado aqui, deixa eu ver se eu abro de novo. Isso é artigo 28, inciso 7º, o que diz? A incompatibilidade determina a proibição total, o impedimento da proibição parcial do exercício da advocacia. Inciso 7, ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Né? Aliás, eu li o caput errado. Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Então, artigo 28, inciso 7. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 7. Ocupantes de cargos, ocupantes que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Então, a resposta correta, a letra C, terá sua inscrição na OAB cancelada. Vou fechar isso. E vamos para a próxima aqui. Tem que divulgar muito. O fato de o advogado passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com a advocacia é motivo para ser declarado licenciado da OAB, B, ter a sua inscrição declarada nula,
ter a sua inscrição cancelada, ter a sua inscrição considerada insubsistente. Aqui já dá para eliminar duas, né? Vamos ter menos tempo. Tirar a sua inscrição declarada nula, isso nem está previsto. Ter a sua inscrição considerada insubsistente, bom, meu computador caiu pela segunda vez, mas vou fazer o seguinte, eu vou pegar os arquivos depois, né? A princípio vão ser 3 arquivos, se não cair pela terceira vez. E eu vou juntar tudo num vídeo só, tá? Para facilitar. E aí, eu continuando aqui, nós estamos vendo agora essa segunda questão. Fato de o advogado passar a exercer em caráter temporário a atividade incompatível com a advocacia é motivo para, nós já temos tempo suficiente, né? A resposta é ser declarado licenciado da OAB. Vamos ver o artigo 12, inciso 2º. O artigo 12, inciso 2º diz: licencia-se o profissional que passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Então, é, literalmente, um inciso. Que situações são essas? O fato do advogado passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com a advocacia. Motivo para... Então, vamos dar, para ficar no mesmo exemplo, né? O governador do estado, que é uma atividade incompatível com o exercício da advocacia, viajou. Você é vice e advogado também. E aí, naquele período que o governador está licenciado, você que assume o governo do estado. Mas isso vai ser temporário. Você não foi eleito governador, você foi eleito vice-governador. A menos que o governador morra, renuncie, seja cassado, e aí você assume. Mas aí não é mais caráter temporário, vai ser permanente, até o fim do mandato. Então, a palavrinha-chave aqui é temporário, né? Então, com relação a isso, acho que não há muita dúvida. Vamos passar para a próxima. Um advogado regularmente inscrito na OAB foi nomeado e empossado no cargo de secretário de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Pergunta, como fica a situação daquele advogado? Um advogado regularmente inscrito na OAB foi nomeado e empossado no cargo de secretário de Estado de Educação. A. Continuará inscrito na OAB e exercendo a advocacia. B. Continuará inscrito no OAB, ficando, porém, proibido de advogar apenas contra a fazenda pública que o remunera. C. Terá sua inscrição no OAB cancelada. D. Ficará licenciado da advocacia durante o tempo que exercer a atividade de secretário de Estado da Educação. Dando um tempinho, né? Vamos eliminar duas logo aqui, né? Ele vai poder continuar inscrito no OAB exercendo a advocacia normalmente, sem nenhuma incompatibilidade, nenhum impedimento, nada? Não. Terá sua inscrição no OAB cancelada? A questão aqui é que esse cargo, já indo para a resposta, que é a letra D, é um cargo de livre nomeação. Secretário de Estado de Educação, quem nomeia é o governador. Nós já tivemos um ministro da Educação que ficou, salvo engano, 2 dias no cargo. Lembra aquele caso? Que ele
foi descoberto que ele falsificou o doutorado dele, uma coisa muito grave, né? Na área de educação, isso é a morte. Alguém forjar que tem título de doutorado e não tem. Só na UF que essas coisas são toleradas, né? Mas aí fora, isso é motivo para a pessoa acabou a carreira dela, né? Uma falsificação tão grosseira dessa. Então, nesse caso, ele pode ser nomeado hoje secretário de Educação e amanhã o governo, não quero mais que seja. Não vai nem tempo de fazer nada, né? Mas o correto é que ele ficar licenciado da advocacia durante o tempo que exercer a atividade de secretário de Estado de Educação. Vide artigos 12, inciso 2º, que acabamos de ver, e artigo 28, inciso 3º. Vamos ver o inciso 3º, o que diz. 28. Advocacia incompatível, meio de causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 3º. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos de administração pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Então, ele fica incompatível no exercício da advocacia enquanto estiver ocupando o cargo de secretário de Educação. Correto? Vamos para a próxima aqui. 4. Um advogado regularmente inscrito no OAB foi aprovado em concurso público e empossado no cargo de oficial administrativo da Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Pergunta: como fica a situação daquele advogado junto ao OAB quanto ao exercício da advocacia? Então, veja aqui que é uma situação um pouco diferente daquela outra. Ele fez concurso, foi aprovado, tomou posse num cargo, né, da administração municipal. Mas veja bem, bom, vamos ver as opções, né? A. Continuará inscrito no OAB exercendo livremente a advocacia. Continuará inscrito no OAB ficando, porém, proibido de advogar apenas contra a Fazenda Municipal do Rio de Janeiro. Terá sua inscrição no OAB cancelada, ficando totalmente proibido de advogar. C. Será licenciado da advocacia, ficando proibido de advogar durante o tempo que exercer a atividade oficial administrativa da Prefeitura. Então, dando um tempinho. Bom, então, continuando, né? E já dando a resposta, que é a letra B. Porque aqui é um cargo de oficial administrativo, uma coisa menor, não é nem cargo de direção, né? Um cargo menor da Prefeitura. Então, ele continuará inscrito no OAB, ficando, porém, proibido de advogar apenas contra o próprio município, que o remunera, certo? Fundamentação legal. Artigo 28, parágrafo 2º. 28, parágrafo 2º. Não se inclui nas hipóteses de incisos terceiros que não detenham poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do conselho competente do OAB, bem como a administração acadêmica diretamente direcionada às universidades. Vejam bem que aqui abre até uma brecha para se alguém questionar, mas ele exerce um cargo de oficial administrativo, mas cuida do setor de licitações, por exemplo, da prefeitura. Aí já complica, né? Então, ponderação nessa análise, tá? Aqui não entra em detalhes, mas o artigo abre brecha aí para essa possibilidade também. Combinado com o artigo 30, inciso 1º. Artigo 30, são impedidos de exercer a advocacia servidores da administração direta, indireta ou fundacional contra a Fazenda Pública que remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Então, de qualquer forma, ele pode continuar inscrito ao AB, pode continuar advogando, mas nunca contra a própria administração que o remunera, certo? Vamos para a próxima. Um advogado regularmente inscrito no OAB foi escolhido em lista tríplice pelo governador e empossado no cargo de embargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pergunta: como fica a situação daquele advogado junto ao OAB? Então, veja bem, numa outra questão, eu falei que o governador pode escolher quem ele quer para ser secretário de qualquer coisa, né? Aqui é um pouco diferente. Quem nomeia, no final das contas, é o governador.
a partir de uma lista. Ele escolhe, dentre a lista, quem vai virar desembargador. É o tal do quinto constitucional. Então, opções. Continuará inscrito no OAB, exercendo livremente a advocacia? Continuará inscrito no OAB, ficando, porém, proibido de advogar apenas contra a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro? Terá sua inscrição no OAB cancelada e, por consequência, não poderá mais exercer advocacia? Será licenciado da advocacia, não podendo advogar apenas durante o tempo que exercer a atividade de embargador? Bom, vamos eliminando. O cara virou desembargador, essa é a história, né? No final das contas, desembargador é um cargo vitalício, vai ficar lá ganhando muito bem, o que vai querer sair de cargo de desembargador? Só se fosse para virar ministro, né? Então, continuará inscrito no OAB, exercendo livremente a advocacia? De forma nenhuma, né? O cara é um magistrado agora, desembargador, não é juiz, segunda instância, desembargador. Continuará inscrito no OAB, ficando, porém, proibido de advogar apenas contra o Estado? Também não. Terá sua inscrição no OAB cancelada e, por consequência, não poderá mais exercer advocacia? Sim, letra C é a correta, né? Será licenciado em advocacia, não podendo apenas, durante o tempo que exercer atividade advogada. Ninguém fica temporariamente como desembargador. Depois o cara é impostado de desembargador, é como se ele passasse no concurso de juiz. Não vai sair de desembargador. Como eu falei, só para algo maior, né? Então, é a letra C, fundamentação legal, artigo 28, inciso 2º, combinado com o artigo 11, inciso 4. Ok? Não vamos perder tempo vendo, depois vocês confiram aí, tá? Estamos acabando, falta só mais duas. Sexta, um advogado regularmente inscrito no OAB foi eleito deputado federal, tomou posse e está exercendo seu mandato legislativo. Pergunta, quanto ao exercício da advocacia e ao OAB-RJ, como fica a situação daquele advogado? Então, vamos às opções. Continuar inscrito no OAB, exercendo livremente a advocacia? Continuar inscrito no OAB, exercendo a advocacia, ficando apenas impedido de advogar contra as pessoas de direito público em geral? Terá sua inscrição no OAB cancelada e, por consequência, não poderá exercer a advocacia? Será licenciado da advocacia, não podendo advogar apenas durante o tempo que estiver exercendo o mandato de advogado federal? Nós falamos aqui várias vezes, dei exemplo do Adidamus. A questão é, no enunciado, não fala que ele assumiu o cargo na mesa diretora. Então, é o caso de continuará inscrito no OAB e exercendo a advocacia, ficando apenas impedido de advogar contra as pessoas de direito público em geral. Nós vimos isso, inclusive. Artigo 30, inciso 2º, combinado com o artigo 12, inciso 2º. E a última, um advogado regularmente inscrito no OAB foi nomeado e empossado no cargo de presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Pergunta, quanto ao exercício da advocacia e ao OAB-RJ, como fica a situação daquele advogado? Opções. Continuará inscrito no OAB, exercendo livremente a advocacia, continuará inscrito no OAB, ficando, porém, proibido de advogar apenas contra a fazenda pública, terá sua inscrição no OAB cancelada, ou será licenciado da advocacia, não podendo advogar apenas durante o tempo que estiver ocupando o cargo de presidente da junta comercial. Bom, aqui é difícil, né? Assim, as pessoas não têm obrigação de saber que a junta comercial é um cargo de livre nomeação, né, do governador, é um órgão da administração pública. Então, a resposta é letra D. Será licenciado da advocacia, não podendo advogar apenas durante o tempo que estiver ocupando o cargo de presidente da junta comercial. Então, isso porque, até escrito, não está aqui, é uma autarquia estadual, a junta comercial. Eu disse que era administração, não é direta, é indireta, é uma autarquia estadual. Então, ele, como integrante da administração direta, cuja presidência cabe a uma indicação do chefe do Poder Executivo, é um cargo de confiança, portanto, encaixa naquele mesmo caso do secretário, por exemplo, de educação. O governador nomeia ou exonera a hora que quiser. Então, sendo uma autarquia estadual, né, a junta comercial, o governador nomeia ou exonera o cargo de presidente a hora que quiser. Portanto, é uma questão temporária. Tá? A resposta será licenciado da advocacia. Bom, com isso, nós vimos aqui algumas questões. Essa temática não foge muito disso. O importante é saber, o cargo é temporário ou é permanente?
ele fica licenciado, ele cancela a sua inscrição no AB. Então, todas as respostas estão ali nesses artigos que nós vimos, basta entender, dar uma decoradinha, que não erra mais nenhuma questão sobre essa temática, tá? Bom, era isso, a gente ia ter um encontro, ia durar um pouquinho mais, porque ia fazer outras perguntas, né? Vocês iam tirar dúvidas e tal, mas eu não sei, porque acabou separando os vídeos, eu vou juntar tudo para ver quanto deu, mas deve ter dado um pouco mais de meia hora, e é o suficiente, tá? Então, eu vou postar esse vídeo tanto no Classroom quanto na plataforma SIC, tá bom? E já vou liberar, portanto, as atividades, porque estava ficando muito atrasado, né? Eu estava esperando ter essa aula assíncrona com vocês para poder liberar os outros conteúdos, mas aí o tempo está passando e eu resolvi, então, fazer dessa maneira mesmo, para que vocês possam dar sequência aos estudos, tá? Então, bons estudos aí, e as questões já vão estar liberadas daqui a pouquinho na plataforma. Não deixem de fazer.